Querido irmão, querida irmã, mais um vídeo para o canal Profecias Finais. A última batalha vai ser travada, vai ser ganha. Mas por quem? Irmãos, nós sabemos que o decreto dominical está sendo posto em prática pelo Fredon 25, que é a falsa liberdade religiosa, que é o mesmo projeto 2025, está sendo posto em prática em janeiro. Nós sabemos que será uma perseguição, será uma grande crise para o povo de Deus, pois o decreto é para que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, servos e livres, que receba o sinal da besta, ou seja, obedeça o Estado, obedeça a leis federais, obedeça e guarde o domingo. Está saindo nos Estados Unidos em janeiro, mas aqui também não está sendo diferente. Também existem leis a respeito também do domingo para janeiro também aqui no Brasil, pois está sendo feitos vários feriados, para que os feriados sejam transferidos, todos esses feriados sejam transferidos para o domingo, assim o domingo aqui ser fortalecido, para que a pessoa observa o domingo. Então, existem leis para a santificação do domingo, não só nos Estados Unidos, mas também em todos os países estão se movendo nessa direção, e a crise será mundial. O decreto dominical, ao passo que os Estados Unidos da América do Norte é o líder, mas a crise atingirá para todos os países do mundo. Então, a batalha final será em relação contra a besta e a sua imagem. Pois nós sabemos, irmãos e irmãs, que as leis federais, as leis estaduais, as leis de todos os países para guardar o domingo é lei contra o Criador, é lei contra Deus, e nós devemos tomar posição clara mas antes importa nós obedecer a Deus do que aos homens, e nós devemos se posicionar, unir-se de frente contra a besta e a sua imagem, pois todas as leis para que ordena abster-se de trabalhar no domingo em obediência ao país é a lei da besta, é uma adoração à besta. Aquele que se submete a obedecer a essas leis é servo da besta, como está escrito nos livros de L.G. White. E quem batalhará contra a besta? Quem poderá batalhar contra a besta? Quem vencerá esta batalha por mim e por você, querido irmão, querida irmã? O tempo da batalha contra a besta chegou. O decreto dominical, que agora, 2025, começa a implementação, colocar em prática o domingo para as pessoas guardar, é o período que começa esta batalha. E quem vai batalhar contra a besta? Quem poderá batalhar contra ela? Como está escrito, Apocalipse capítulo 13, quem poderá batalhar contra ela? Então temos a resposta. Apocalipse capítulo 17, o Cordeiro
batalhará contra a besta e o vencerá. O Cordeiro vencerá esta batalha por mim e por você, querido irmão, querida irmã. Então sim, juntamente com o Cordeiro, nós venceremos também a besta e a sua imagem. Como está escrito, Apocalipse, que o Cordeiro batalhará e o vencerá a besta. Vencerão também os seus eleitos que estão junto com ele. E agora eu pergunto para o irmão e para a irmã, pois visto que a Bíblia declara que o Cordeiro vai batalhar contra a besta, como também está escrito Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19 está mostrando Cristo, aquele que está sentado no cavalo branco. Apocalipse capítulo 19. Ele vai fazer a batalha contra a besta. Mas agora como? Vimos Apocalipse capítulo 19, um simbolismo de batalha. Ele assentado no cavalo branco é símbolo de batalha. A espada que sai da boca dele é símbolo da palavra de Deus. Irmãos, tem muito simbolismo. Apocalipse capítulo 19. E como está escrito também claramente, que o seu nome é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É inquestionável, claramente, que o Cristo batalhará contra a besta e a sua imagem. E o tempo da batalha chegou. E agora, como será Cristo batalhará contra a besta? Irmãos e irmãs, será que Cristo vai sair do santuário agora, vir para batalhar em cavalos? Não, irmãos. Isto é um simbolismo. Irmãos e irmãs, para Cristo batalhará contra a besta, está na profecia declarado a maneira que ele vai batalhar. Ele vai incorporar num corpo que não é o dele, mas num corpo de um homem, como está na profecia. Pois foi dito aos profetas, Deuteronômio capítulo 33, e o verso 22, Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Cristo vai incorporar no primogênito da linhagem de Dan para batalhar contra a besta e contra a sua imagem. Cristo incorporado fará esta guerra por mim e por você. Esta guerra contra a besta. É por isso que a bênção de Jacó, Adão foi. Dan julgará o seu povo. Cristo incorporado vai julgar, vai liderar os 144 mil das 12 mil de cada tribo de Israel. É por isso que está escrito que a respeito de Dan na bênção, Dan é uma serpente, uma víbora junto ao caminho que morde os talões dos cavalos e faz cair por detrás do seu cavaleiro. Cristo incorporado vai derrotar a besta e a sua imagem nessa batalha. Ele vai ter a vitória, pois ele terá a prudência. Ele é a fonte da prudência. Como o Cristo, quando ele esteve encarnado, ele falou claramente: seja prudente como as serpentes. Então, queridos irmãos, querida irmã, Cristo incorporado fará esta batalha por mim e por você. É por isso que o patriarca Jacó
fala claramente a respeito de Dan: a tua salvação espera o Senhor. Louvado seja o nosso grande Deus, louvado seja Cristo, Ele trará a salvação a nós nesta batalha. Nós seremos vencedores juntamente com Cristo nesta batalha. A batalha contra a besta e contra a sua imagem. Este é o quarto anjo que virá do céu, que iluminará a terra toda com a sua glória. É Cristo. Ele vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã, o próprio Cristo incorporado. É Ele que é o anjo que ilumina a terra toda com sua glória. É Cristo para batalhar contra a besta e a sua imagem, como está escrito em Oséias, que fala claramente que bramará como o leão quando Cristo estiver incorporado. O Senhor bramará como o leão, como também nos livros de L.G. White fala claramente: Satanás enganou o mundo e as igrejas. Mas o anjo do Apocalipse capítulo 10, o qual é Cristo, ele, a sua voz, requerá atenção, a qual é nesta batalha contra a besta e a sua imagem. Ele bramará como um leão nesta batalha contra a besta e a sua imagem. E Cristo vencerá a besta. E nós também, juntamente com ele, venceremos. É por isso que Deus o revelou através de sonhos para a sua serva, Deuselene Souza. Revelou que aquele verso que o profeta João não escreveu, ele ia escrever, mas ele ouviu uma voz do céu dizendo: João, não as escreva, porque os 7 trovões falaram, guarda em segredo. Deus revelou em sonho para a sua serva, que foi o seguinte: o que o anjo do Apocalipse capítulo 10 disse, o qual, quando ele bradou como ruge um leão, os 7 trovões falaram nas suas próprias vozes, foi o seguinte: eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei no corpo, que não é o meu, mas no corpo de um homem. Estas foram as palavras que João ia escrever. Mas ele ouviu uma voz do céu dizendo: não as escreva, João. Por quê, irmãos? É porque se João tivesse escrevido o que ele ouviu, havia muitas pessoas, mundo afora, dizendo que Cristo já estava incorporado nele. Então, neste sonho, Deus revela a sua serva, Deuselene Souza, o corpo que Cristo vai incorporar em Elias Joanã. Então é dito no sonho: santifica o teu corpo, Joanã, porque Cristo vai incorporar em ti. A incorporação de Cristo para batalhar contra a besta e a sua imagem. Cristo incorporará no primogênito da linhagem de Dan, a qual eu sou o primogênito da linhagem de Dan, sou de Israel, a minha linhagem é a de Dan, para cumprir a profecia de Gênesis capítulo 49, a bênção dado a Dan pelo patriarca Jacó, e também a bênção dado a Dan
por Moisés em Deuteronômio, capítulo 33, e o verso 22. E aquela palavra, leãozinho, é a mesma palavra que tem leãozinho na bênção dado a Judá em Gênesis capítulo 49. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Foi quando Cristo ressuscitou dos mortos. Ali estava se cumprindo Judá subindo da presa. O leãozinho subindo da presa. Na ressurreição. A morte é uma prisão. E quando Cristo ressuscitou, ali estava se cumprindo a profecia que Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Jesus, da linhagem de Judá. É por isso que fala Apocalipse capítulo 4 ou 5, falando que o leão da tribo de Judá, e a mesma palavra leãozinho aparece em Deuteronômio capítulo 33, verso 22, a bênção de Moisés a Dan. Dan é leãozinho, saltará de Bazã, porque em Dan Cristo vai incorporar. E L.G. White explica o que significa a palavra leãozinho. Não é um leãozinho pequenininho, não significa isso. A palavra leãozinho significa que não é o leão velho, que o leão velho já perdeu o território. Leão velho, ele não é o leão rei, mas o leão rei é o leão novo. É por isso que este título de leãozinho pertence somente a Cristo. É por isso que quando na bênção fala de leãozinho, está mostrando Cristo naquela linhagem. E foi mostrado na Bíblia, Cristo na linhagem de Judá, e também Cristo na linhagem de Dan. E agora vai se cumprir Cristo na linhagem de Dan, para batalhar contra a besta e a sua imagem. Na linhagem de Dan, Cristo incorporará, assim como ele encarnou na linhagem de Judá. A batalha Armagedon, as leis dos homens, o domingo contra a santa lei de Deus, contra o sábado. E nós não podemos batalhar sozinho, mas como L.G. White declara, que ele, nosso capitão, o capitão do exército do Senhor, estará na frente desta batalha para vencer por mim e por você. A batalha contra a besta, contra a sua imagem. Tudo será desmascarado. O espiritismo será desmascarado. O papado será desmascarado. Os furtivos mais rápidos progressos do poder papal. O espiritismo, a união da igreja com o Estado, tudo em viva voz será desmascarado. Bramará como leão, e seus filhos tremendo virão, e se converterá ao Senhor nosso Deus. Cristo incorporará em seu servo, em Elias Joanã. Irmãos, irmãs, a respeito de Israel, está escrito em Romanos, que se a sua queda em rejeitar a Cristo na encarnação, como ocorreu, a sua queda, se foi riqueza para o mundo, então lá em Romanos fala, o que não será a sua restauração? Então está escrito, a vocação, o chamado pertence a Israel, pertence à linhagem, então está escrito, e o libertador virá de Sião. Louvado seja Deus! Cristo será o libertador
ele incorporará para vencer esta batalha contra a besta e sua imagem, para nos libertar e ser cancelados todas as nossas iniquidades, agora, no tempo do refrigério. Como está escrito que, ó Jacó, desde a tua juventude até a tua velhice, eu estou contigo e te carregarei nos braços até as cães. Ou seja, para o mundo hoje, Israel já está só a caveira. Acabou, morreu, acabou. Não tem mais promessa de restauração, mas é dito nos versos seguintes: eu vou fazer toda a minha vontade. Eu vou chamar a ave de rapina do Oriente nesse período, que eu vou restaurar Israel. Que nós sabemos que a ave de rapina é a coronavírus que veio no ano 2019. Então o verso continua a dizer: vou chamar a ave de rapina do Oriente e o homem do meu conselho de uma terra longínqua. Irmãos, irmãs, o Brasil é longe da terra de Israel. E Deus escolheu o Brasil para esta última obra, porque é aqui que está o homem do seu conselho, porque Cristo vai incorporar no primogênito da linhagem de Dan. Então, o homem do conselho de Deus é Cristo incorporado. Ouvi, ilhas, escutai vós, povos de longe. O Senhor chamou-me desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome e fez a minha boca qual espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu, fez-me qual uma flecha polida e me encobriu na sua aljava e me disse: tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vamente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para tornar a trazer-lhe Jacó e para reunir Israel a ele. Pois aos olhos do Senhor sou glorificado, e o meu Deus se fez a minha força. Sim, diz ele, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te porei para a luz das nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, e o seu santo, ao que é desprezado dos homens, ao que é aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles te adorarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Sete mulheres naquele dia lançaram mão de um homem, dizendo:
nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso próprio. Todas as igrejas dos últimos dias, em todas as maus características das 7 igrejas da profecia, e quando Cristo incorporar em seu servo, em Elias, Joanã, então, todas as igrejas, para não perder a sua membresia, quererão ser chamada pelo nome de Elias, Joanã. Dirão elas, tira o nosso opróbrio e faça aliança com nós. Mas no renovo do Senhor não há aliança com essas igrejas em apostasias. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Sete mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso próprio. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém, do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor. Sete mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso próprio. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém, do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor. Sete mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém
E será que aquele que for deixado em Sião, em Jerusalém,